Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é uma bomba. Saiu agorinha na imprensa. Bora então direto ao ponto. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado o relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Durante essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele acabou tendo uma forte crise de soluços, ou seja, precisou de atendimento médico, soluço que tem perseguido, podemos dizer dessa forma, o ex-presidente já está com ele já há muito tempo, realizou procedimentos médicos, mas esse problema não foi resolvido. Então, ele precisou de atendimento médico, inclusive temos a expectativa da equipe médica e até o ex-presidente hoje, nesta sexta-feira, novamente. A transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papudinha gerou, claro, repercussões políticas. Um dos filhos de Bolsonaro, o ex-vereador Carlos Bolsonaro, definiu a ação de Moraes como maldade, perseguição política e confronto institucional. Carlos Bolsonaro disse que aliados do PT já praticaram atos muito mais graves e nada lhes aconteceu. O líder do PL, partido do ex-presidente na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, disse que se houvesse preocupação com a vida e saúde de Bolsonaro, ele estaria cumprindo pena em regime domiciliar. Sóstenes disse também que o Brasil está sob um regime que chamou de, abre aspas, arbítrio judicial, fecha aspas. Alexandre de Moraes acaba de ordenar a transferência de Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o presídio comum, a Papudinha, né? Isso daí demonstra mais uma vez a sua total insensibilidade, a sua psicopatia, porque a gente sabe que além de não ter cometido crime algum, de não ter havido nenhuma tentativa de golpe no Brasil, e que a prisão de Bolsonaro só serve para tirá-lo da corrida presidencial, e a todo custo o Alexandre de Moraes ainda quer que ele não tenha influência sobre as eleições desse ano. Este é o motivo real, o motivo político pelo qual Alexandre de Moraes não cede em enviar Bolsonaro para uma prisão domiciliar, o que já seria injusto por si só, em virtude de outros casos muito mais leves, como o do ex-presidente Fernando Collor, estar em prisão domiciliar sob decisão de Alexandre de Moraes por ter apneia do sono. Não preciso entrar aqui nos detalhes das condições de saída de Bolsonaro, que são muito mais gravosas e vocês todos conhecem. Então, fica aqui a denúncia, porque ela tem que ser feita, para nós sabermos contra quem nós estamos lidando e dizer também que esse ano é crucial para a gente conseguir reverter isso tudo que está acontecendo no Brasil. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Eleger senadores comprometidos com a causa da liberdade e também apoiar um presidente que não compactue com esse sistema. O sistema está mais aparelhado do que nunca. O regime está todo de mãos dadas à perpetuação no poder. Lula colocou isso como meta. O presidente Lula teve uma reunião nesta quinta-feira com autoridades ligadas ao caso Master e o novo ministro da Justiça, como justificativa de conversa sobre o combate ao crime organizado. O encontro colocou na mesma sala ministro do STF, diretor da Receita, dias após o magistrado abrir nova investigação para apurar eventuais vazamentos no fisco. Aquele caso básico de contrato de 129 milhões com o escritório da esposa do ministro e o Banco Master. De acordo com o novo ministro da Justiça,
foi firmado um compromisso de ação conjunta entre as instituições de combate ao crime organizado. Só que o crime organizado, para eles, é combater a direita. Não vão combater narcotraficantes, narcoterroristas, nada disso. É combater a oposição. E que as investigações em torno do Banco Master não foram o principal assunto da conversa. Balela. Foi uma reunião para aparelhamento de todo o sistema. Olha só, também participaram da reunião Haddad, ministro da Fazenda, diretor do Banco Central, ministro-chefe de comunicação Sidônio, procurador-geral da República, diretor-geral da Polícia Federal, secretário executivo do Ministério da Fazenda, todo mundo, Alexandre de Moraes, todas as autoridades dos principais órgãos da República juntos em uma mesma sala, de mãos dadas para a perpetuação no poder. Logo após essa reunião, Moraes manda Bolsonaro para a Papudinha e possibilidade de prisão domiciliar fica ainda mais distante. Não bastasse, no final desse dia, Moraes, na USP, faz piada com a prisão do Bolsonaro na Papuda. Todos, e vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Logo. Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Esse hoje dele foi reunião com Lula e com todo mundo, e principalmente mandar Bolsonaro, que tem direito à prisão domiciliar, para a Papudinha. E ele se orgulha disso. Então vejam que isso não é só uma estratégia do Alexandre de Moraes. É inocente quem se engana que tudo isso está sendo feito só da cabeça do Moraes. Não, é todo o regime de mãos dadas querendo matar Bolsonaro, eliminar o bolsonarismo, enterrar a direita. É muito mais grave do que nós podemos imaginar. E até ontem estava todo mundo imaginando que o regime estava rachando, que o Lula estava brigando com o Banco Central, que o Lula estava brigando com o Moraes. Não, balela. O regime está mais unido e mais aparelhado do que nunca. Por isso que eu gravo esse vídeo, porque eu estou vendo a direita mais desunida do que nunca. Do lado de lá, o regime unido para nos matar, do lado de cá, a direita invada de vaidade, brigando por bobeira. Então, não é discurso utópico que a direita tem que se unir, é necessidade de sobrevivência. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de desabafo contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte: a gente precisa, na verdade, de uma pessoa que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas. Os problemas são sérios. A gente tem uma crise fiscal que está contratada e, mais importante até do que a crise fiscal, é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, falado num contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais no PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial. E está dizendo o seguinte: PT não. E aí a direita vai estar unida em torno de um nome, e o meu nome é o Flávio. Existe um movimento viuvista. E esse movimento instrumentaliza, sim, Tarcísio, Michele e outros. Você pega esse ilustre desconhecido, mas que me disseram que foi o marqueteiro do Ciro Nogueira em 2022, Roberto Reis. Ele é uma espécie de porta-voz da Faria Lima, se gaba de já ter feito palestra em todos os bancos do Brasil, BTG, não sei o quê. Tem um post meu que mostra isso. Ele publicou hoje um post com uma dica ao Centrão para fazer Michele vice do Tarcísio e entregar o PL da dosimetria e a prisão domiciliar ao Bolsonaro. Aí corta para a notícia, e olha como a imprensa funciona. A notícia de hoje de Tarcísio e Michele pedindo domiciliar para Bolsonaro ao STF. Então como é que resolve isso? Resolve com posicionamento explícito. Sempre melhor é um tweet inequívoco. Tá aí para a história. Não há mais espaço para posições dúbias. Eu já disse isso inúmeras vezes aqui no programa. Existe, e o governador Tarcísio reconhece que existe, um enorme esforço, já foi maior, para que ele seja o candidato. Setores de todo o sistema, inclusive gente do STF, queriam que o Tarcísio fosse o candidato representando a direita. O povo não quer, como mostra a pesquisa Quest. O povo quer um nome verdadeiramente de direita. O Tarcísio quer. O que eu acho que é algo que ele deveria se orgulhar, porque há um mérito.
em ele ser querido por tantas pessoas poderosas do Brasil. Há um mérito. O governador Tarcísio é um governador muito bem sucedido de São Paulo. Faz uma boa gestão em São Paulo. Com a cara dele, não é a cara que teria a gestão do Paulo, mas é a cara que tem a gestão do Tarcísio, e há um reconhecimento de muita gente nessa direção. Agora, ele sempre me disse o que ele está dizendo aí, que não seria candidato. Então, é possível haver um entorno fazendo uma pressão enorme e ele dizendo, não, eu quero disputar a reeleição. Qual o problema? O problema é que a posição dele até agora tinha sido meio dúbia. Esse é, mais de um mês e meio depois da candidatura do Flávio, a primeira vez que eu vejo ele dizendo de forma categórica, vai haver união em torno do nome da direita e o meu nome é o Flávio Bolsonaro. Não sou candidato, eu já tinha dito outras vezes. E eu fico até feliz, porque, poxa, essa foi a tese que eu defendi até agora e parece que ela vai se concretizar. E esse é o caminho para todos. Se é para haver consolidação, união em torno do nome da direita, o que nós precisamos é isso aí. Acho que um tweet ainda é melhor, mas nós precisamos disso aí, nós precisamos de uma posição clara da primeira-dama. Vai calar a boca do Alan. Vai calar a boca. Se o Alan estava errado, prova. Se o Alan está errado, prova. Eu digo assim, se é comigo, tá? Você faz as críticas mais injustas a mim. Se alguém disser, Paulo, você não está apoiando o Flávio Bolsonaro e no final das contas você está agindo contra a campanha do Flávio. Eu venho aqui, sento, como eu já fiz antes de qualquer coisa, e digo para vocês, o meu candidato é Flávio Bolsonaro. O meu apoio inequívoco é a ele. Pronto. Resolveu o problema. O cara que falou que eu não era fica com cara de tacho, quebra a cara e eu mantenho a minha posição que já era. Ontem, o digníssimo Dom Pedro III aprontou, como ele sempre apronta, na decisão lá para negar que Bolsonaro pudesse ter TV, né? Talvez porque Bolsonaro não é um preso perigoso, que se fosse aí, a gente comentou ontem, né? Foram várias TVs compradas pelo governo federal, Smart TVs, que é o que o Bolsonaro pedia. Aí na decisão que negou para Bolsonaro, Dom Pedro III coloca: morar sob prisão de Bolsonaro não é hotel nem colônia de férias. E ele também determinou, né, a transferência de Bolsonaro para Papudinha. Isso é forma de se expressar? Você vê que o cara realmente tá lacrando nas suas decisões. Lacrando, pra dar motivos, não sei, pra esquerda, né? Fazer a festa, parabenizá-lo, homenageá-lo. Eu não acho que isso é postura de ministro. E aí, né, Bolsonaro foi transferido pra Papudinha. Carlos Bolsonaro gravou um vídeo. Eu acho que a minha opinião é a mesma de vocês. É a mesma opinião de todo mundo que, sei lá, tem o mínimo de bom senso. Falei aqui primeiro que o Carlos está falando. Fala pessoal, Carlos Bolsonaro falando. Estou em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Parei aqui na beira da estrada porque eu acabei de receber a notícia que meu pai vai ser transferido de um presídio para o outro. Agora indo para Papudinha. Meu pai não tem que ir para presídio nenhum, ele tem que ir para casa. Todos nós sabemos que meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, não cometeu crime nenhum. E todos nós sabemos de suas comorbidades e seus problemas de saúde. Por outros motivos, outras pessoas já foram para casa por muito menos. E infelizmente, isso não está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro. Todos vocês já sabem do que se trata mais ou menos o assunto. É uma perseguição política, é uma tortura psicológica diária. Mas 2026 é um ano fundamental para que nós possamos ter esperanças e mudar os destinos do nosso país. Eu tenho certeza absoluta que esse ano, você, assumindo a sua responsabilidade e nós aqui também assumindo a nossa responsabilidade, daremos o recado que a população tanto almeja, nesse caso, o presidente Jair Bolsonaro e dos presos sobre o Rio de Janeiro. Pois é. Eu pensei em trazer a lista da Papudinha, as mudanças. Eu cheguei a comentar ontem na live, que é basicamente o seguinte, né? A Papudinha agora terá mais tempo, né, as visitas, em vez de ser meia hora por pessoa, ela pode ter até 2 horas, 6 horas de visita, 2 vezes por semana. Mas, gente, pra mim, sabe? A gente comentou ontem, parei e pensei, no final do dia, como o Carlos Bolsonaro tá falando, de tudo que aconteceu relativo à Papudinha, a única coisa que tinha que estar clara é: Bolsonaro sequer deveria estar preso. Acabou. Sequer deveria estar preso. Sequer deveria estar preso. E pra Papudinha é outro absurdo. Como o Carlos comentou, gente com condições muito melhores que a de Bolsonaro, condições de saúde, tem aí prisão domiciliar. Esse já é o caso do Collor, né? Mas Bolsonaro sequer deveria estar preso. Então, assim, no final do dia, ainda que possa ser uma despiora, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo que no máximo é uma cortina de fumaça, que é pra ver se o povo esquece, né, das absurdidades que estão sendo feitas contra Bolsonaro. Sabe, assim, olha Bolsonaro. A imprensa que basicamente falou assim: olha, agora você pode ser torturado, né?
Agora aquele barulho ensurdecedor da central de ar-condicionado, aquela sala minúscula, sabe? Aquelas visitas que, sabe, basicamente você não pode nem ver sua própria família. Não, agora você só vai ficar preso igual um indigente, igual um bandido, né? Mesmo você não sendo, e você deveria ficar feliz por isso. Então assim, no máximo é uma despiora que não tem o que celebrar. É simplesmente um absurdo. E aí quando você volta pra decisão, é outro absurdo. Além das piadinhas, colônia de férias, isso, aquilo, outro... Moraes determina que Bolsonaro seja transferido para Papudinha. Aí, olha o que Katsuki diz. O imperador transfere Bolsonaro para uma cela com condições mais favoráveis, entre aspas, mas sem deixar de dizer que existe uma campanha coordenada de ataques ao judiciário. Ele teve que falar isso na decisão. Essa narrativa nunca tem fim. Parabéns aos envolvidos que endossam a fala do imperador. Tem gente na direita que até segue batendo palco para esse tipo de maluquice. Mas tá ali, ó. O ministro lista privilégios concedidos ao ex-presidente. Não tem privilégio nenhum. Nenhum. Sendo maltratado, preso por um crime que não cometeu, enfim. Ele afirma que, mesmo nessas condições, houve uma sistemática tentativa de deslegitimar o cumprimento da pena por meio de críticas públicas feitas por familiares e aliados de Bolsonaro. Ou seja, criticar agora é um problema. E ele usa a decisão para lacrar. Ele virou o que agora? Moraes anexou na decisão vídeos e declarações dos filhos de Bolsonaro, que, segundo ele, difundem informações falsas sobre supostas condições degradantes na cela. Para Moraes, trata-se de uma campanha coordenada de desinformação para ataque ao judiciário. Ele afirma que a pena vem sendo cumprida com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana. Não tá. Mas não tá de jeito nenhum. Nem Hélio Gaspari, jornalista da Folha, como Marcelo Coelho estava comentando, 5 livros publicados sobre a ditadura brasileira, falando com absurda a questão, né, do barulho. Próprios jornais da imprensa falando sobre isso, sabe? O ministro afirma, porém, que a inverdade das reclamações não impedem que Bolsonaro seja transferido a uma cela especial com condições ainda mais favoráveis. Ele ainda lacra em cima. Aí, pra você ver, né? Como isso se apresenta na decisão. Olha, ó, prints. Flávio Bolsonaro no Flow. Flávio Bolsonaro conversando com a imprensa. Aí tá ali o marceneiro do Metrópolis. Na decisão de transferir Bolsonaro, Moraes coleciona a série de entrevistas de Flávio Bolsonaro reclamando das condições da prisão do pai. Vem ocorrendo uma sistemática tentativa de deslegitimar e regular o legal cumprimento da pena privativa de liberdade de Jair Messias Bolsonaro. É um absurdo, sabe? Tudo tá acontecendo um absurdo, do início até o fim. Do início até o fim. E só pra terminar essa parte com a notícia positiva, ontem teve aí o Tarcísio falando com a imprensa, a gente comenta principalmente amanhã. Quero falar hoje do Banco Master, não deu pra falar contento. E ainda vai faltar coisa que eu queria falar do Banco Master, sei que não vai dar pra comentar hoje. Mas, bom desempenho de Flávio surpreende e faz Centrão reavaliar a estratégia. Os partidários, né, passaram a tratar a entrada do filho 01 de Flávio, né, na corrida, mas mais como uma realidade, menos como uma manobra para levar o pai da prisão. Quer uma fofoquinha? Botei isso mais ou menos por alto ontem, mas falo aqui. Na verdade, acho que eu contei lá no canal secundário, eu conto mais fofocas. Quando Flávio estava em Washington com Eduardo Bolsonaro, um cacique do Centrão ligou para ele. Um cacique bem conhecido do Centrão, com um tracking na mão. E um tracking que mostrava bons números, ótimos números. E esse cacique do Centrão ainda falou pro Flávio que o que aponta é que não importa quem ele escolher de vice, não tem impacto naqueles números que foram apresentados. E obviamente que o cara fala isso, talvez tenha até o interesse dele mesmo ser um vice, aí fica no ar e isso aconteceu agora, né? Quando o Flávio estava lá em Washington, junto com o Eduardo e tudo mais. Isso aconteceu. A candidatura do Flávio vai decolar cada dia mais alto. Cada dia mais alto. Ontem eu tava falando, inclusive, live com o pessoal, e aí uma tia do Zap minha, tia Helena, tava comentando. Ela tava... não sei se ela tava eu sei que a sobrinha dela falou com ela, tia, porque a senhora bolsonarista, como assim? Defende ele. Ela já meteu o migué. Não, sou até amiga dos filhos de Bolsonaro. Só que depois ela falou, não, vamos conversar qualquer outro dia, né? E aí eu tava comentando com o pessoal, e a mesma coisa que fez Bolsonaro ganhar as eleições de 2018 e ter a votação que ele teve em 2022, não foram os canais de direita, não foram jornalistas de direita, não foi a União da Direita, não foi nada. A força de Bolsonaro reside na população. E é esse comportamento que vocês possuem de chegar, conversar com o primo, com a sobrinha, com o tio, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega de trabalho, com o colega de escola, com o amigo do futebol. Gente, só vocês acessam essas pessoas.
E a candidatura do Flávio, ela dá prazer, né, de você militar. É igual se fosse candidatura de Bolsonaro, a gente faz com boa vontade, a gente tem paciência pra aturar, né, todas aquelas groselhas e ficar na insistência, esperar aquele pedacinho pra gente tentar trazer a pessoa pro nosso lado. A candidatura do Flávio vai decolar. Vai decolar porque ela conta com o apoio de todo mundo que realmente trabalha pra eleger alguém da direita. De onde realmente vem os votos da população, do povo. Me diga aí, você pode botar nas coisas, eu vou ler, eu não consigo ler todos, né? Eu não sei disso, pô. Vocês não perdem a oportunidade de encher o saco de alguém, a mudar de lado e votar no Flávio Bolsonaro, votar no Jair, eleger a galera da direita. Se vocês fazem isso, será que as outras pessoas de direita pelo Brasil também não vão fazer? Flávio 2027, viu? E eu sentado do lado do Jair na posse. Eita, Jair, vai ser nós dois. Mas vamos lá. Vamos falar dos donos do poder. Novo inquérito que foi aberto. Será que a Malu Gaspar vai ser presa? Talvez, né? Até os jornalistas, os deputados poderiam ajudar, né? Nesse processo para criar uma confusão maior. Mas a gente chega lá. Começando pelo começo do dia de ontem. O jornalista de estimação do André Esteves, Lauro Jardim, vem falar que a decisão de Toffoli e o movimento de desestabilização das instituições que investigam o caso Master. Tá colocando o Toffoli como um cara que ataca as instituições. Ele é antidemocrático, Lauro Jardim? Aí tá, né? A controvertida decisão de Toffoli de determinar que a PF entregasse lacrados e acautelados ao Supremo todos os bens e materiais apreendidos ontem, na segunda fase da Operação Compliance Zero, foi entendida de acordo com autoridades que participam da apuração das fraudes do Banco Master como parte de um movimento de desestabilização das instituições que estão investigando o escândalo. Movimento que incluiu a pataquada empreendida pelo TCU, né, sob o Banco Central nas últimas semanas, com ameaças de suspensão da liquidação do Master, entre outras ameaças, e a esdrúxula acareação entre o diretor do BC e 2 acusados antes da tomada de depoimento dos 3 pela PF. Não vi nada demais. Agora o Lauro Jardim tá enchendo, né, de vários adjetivos diferentes, né, não sei o que ele quer falar com isso. O que eu sei, e isso daqui é relevante pro novo inquérito das fake news que foi aberto, quem vai reforçar isso vai ser o William Vac. Vocês viram que a gente comentou, saiu toda a imprensa, né? Essa história do resort, da família de Totó. Ele falava lá do Totó, tudo mais dos irmãos dele, tá acontecendo lá do fundo. Aí, temos uma nova informação, que é o quê? O resort ligado à família de Toffoli cai nas mãos de advogado da JF, os irmãos Batista. Toffoli muda de ideia, materiais apreendidos no caso Master devem ir para a PGR, entenda porque Toffoli voltou atrás e autorizou buscas contra Vorcaro. E não é qualquer advogado não, esse advogado inclusive é cunhado do irmão mais velho deles, né, dos Batista. Pega a matéria completa e lê a matéria do André Chaldes. E aí o André Chaldes faz duas ponderações e um questionamento, que eu não entendi onde ele quer chegar com isso. Ele fala assim, atenção, em dezembro de 2023, Dias Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões de reais dos irmãos Batista. Você ganhou 10 milhões de... Você deixou de gastar 10 milhões. Em abril de 2025, um advogado que é sócio e talvez testa de ferro de chefões da JF comprou o tal resort da família de Toffoli. Será que ele pagou só o valor de mercado? Eu não tô entendendo por que o André Chaldes fala da multa de 10 bilhões, a JF deixou de pagar, e depois ele pontua aqui, o advogado da JF, que talvez seja o testa de ferro, comprou o resort. E aí, pergunta de valor de mercado, ele quer falar o quê? Talvez pagou a mais, como o quê? Por ter gratidão pela decisão dos 10 bilhões? O que o André Chaldes quer falar sobre isso? Vou deixar que o William Vac comente daqui a pouco. Aí vem o Estadão. Toffoli tem novo recuo e autoriza a Polícia Federal a periciar material apreendido em operação. Porque ele negou, depois ele mandou pra PGR, ele negou e mandou levar pro Supremo. Aí depois falou, não, pode levar pra PGR. E agora ele já tá deixando a polícia periciar também. Mas não vai, né? Tá barata voa. Toffoli restringiu acesso a provas do caso Master 2 vezes em um mês. Realmente está muito confuso tudo que está acontecendo. Aí, no dia de ontem, depois que inclusive já foi aberto um novo inquérito, mas ontem a gente teve aí uma super reunião, contou com a presença de... Tá ali, né? Cruz do Banco Master falou convocar reunião no Planalto com
Dom Pedro III, Paulo Gonet, Galípolo, Alckmin, Haddad, Wellington Silva, que é o novo ministro da Justiça. Acho que é ele. E o Andrei da PF, entre outras autoridades. Muita gente já tá até se questionando, né? Será que isso aqui é um novo acordão? Tipo aquele lá da cara do Lava Jato, né? O Supremo com tudo. Aí o Gil Diniz fala o seguinte, né? A notícia de que Lula, ministros, a PGR, o Comando do Banco Central, Dom Pedro III, se reuniram para discutir o caso do Master acende um alerta grave. Quando tantos representantes do poder se sentam à mesma mesa por causa de um escândalo financeiro, é sinal que o problema pode atingir a todos, né? A pergunta inevitável é sobre a independência entre os poderes. Por que eles se unem, né, em situações como essa? O PT talvez tenha motivos aí para estar preocupado com o escândalo do Master. Não, motivos que inclusive já tem até um próprio nome, um nome que tiraria o sono do PT. A gente vai falar disso já já. Mas vamos ver aqui o que a Globo está falando. A reunião feita hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, estiveram presentes no encontro o ministro Alexandre de Moraes, que ocupa interinamente a presidência do Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Isso, além de ministros da área econômica. A gente vai direto para Brasília saber mais dessa reunião com a Beatriz Borges. Boa tarde para você. Oi, Júlia, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Essa reunião começou por volta das 11 horas da manhã. Agora há pouco ela foi adicionada na agenda do presidente Lula. Como você disse, ela envolveu vários ministros, como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também participou o vice-presidente Geraldo Alckmin e também representantes de instituições, como, por exemplo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também o presidente interino do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes. Também participou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O secretário da Receita, Robson Barreirinhas, também participou dessa reunião. Enfim, foi uma reunião que reuniu diversas autoridades, entre elas também estava o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também o novo ministro da Justiça, Wellington Lima e Silva. Inclusive... Informação importante, que não está ali no comentário da Pri. Robson Barreirinhas, da Receita, representando a Receita. E ele é um cara do Lula, o Barreirinhas. É um cara do Lula, Receita está... Isso é relevante. A Receita não tem nada a ver com o Banco Master, mas tem a ver com o novo inquérito. Chegaremos lá. Depois dessa reunião, teve uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto com o novo ministro da Justiça, Wellington Lima Silva. Essa foi a primeira coletiva de imprensa que ele fez depois de ter sido indicado para esse cargo. Ele disse que hoje, mais tarde, agora à tarde, essa é a previsão, vai acontecer uma cerimônia de posse, mas vai ser uma formalidade. Ele disse que vai ser uma cerimônia reservada, e aí ele deu essa coletiva, então, para a imprensa. Ele estava acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Nessa coletiva, eles disseram que o ponto principal dessa reunião foi a discussão em relação ao crime organizado. Ele disse que isso vai ser elevado ali para um combate a nível de Estado. Ele falou que atualmente a atuação da Receita Federal e da Polícia Federal é grande em relação a esse combate ao crime organizado, mas que sozinhos esses dois órgãos não conseguem demonstrar, trazer resultados concretos em relação a esse combate, que precisa do envolvimento de outros segmentos, como o Ministério Público e o Judiciário, nesse combate, porque existem medidas que passam pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Ele disse que essa reunião foi nesse intuito de integrar esses segmentos no combate ao crime organizado. Ele falou também que a questão do Banco Master também foi discutida durante essa reunião, mas ele falou que foi um dos eixos da reunião. Então, ele disse que o ponto principal teria sido essa questão do combate ao crime organizado. A gente separou um trecho aqui de uma fala dele durante essa coletiva de imprensa, em que ele fala sobre essa possível abordagem a respeito da questão do Banco Master. Vamos ouvir o que ele disse. Tá bom, né? Confia. Eu confio demais no Lula, né? Que foi só pra falar do crime organizado, foi. O Banco Master foi só um aposto, né? Nessa discussão toda. Banco Master foi eixo de mega reunião de Lula com ministros Judiciário e Ministério Público. Segundo o novo ministro da Justiça, Lima Silva, Lula reforçou a necessidade de uma atuação conjunta né? Vixe, ficou dobrado ali a palavra. Atuação conjunta dos órgãos de Estado para combater o crime organizado. Será que está sendo montado um grande acordão em troca do silêncio do Paquito? Aí, falei que esse negócio da Receita era relevante. A gente comentou dias atrás sobre possíveis vazamentos de informações dos ministros e seus familiares pela Receita e pelo COAF. O que se falava. Mas sobre o que? Assim, né?
Foi mal. Vazou o quê? O que vazou? Que suspeita é essa? Aí agora a gente começa a ter mais informações. Porque ficou naquela... Eu realmente fiquei sem saber que vazamento teria sido esse. Diz Estadão. Moraes abre inquérito sigiloso, do jeito que a gente gosta, para apurar se Receita e COAF vazaram dados de ministros do Supremo. Investigação de ofício instaurada após o quê? Notícia sobre o contrato da mulher do ministro com o Banco Master e negócios de irmãos de Toffoli com fundo investigado. Procurados Supremo, Receita e COAF não se manifestaram. Aí você entendeu o que eu tava falando aqui, que isso aqui é relevante? Isso aqui tem a ver com o novo inquérito? Como é que o André Schauder soube disso? Foi em abril de 2025 foi comprado. Agora, valores o André Schauder não sabe, né? Os valores envolvidos. A Thalita diz, e não é que Dom Pedro III abriu mais um inquérito sigiloso? E esse foi gostosinho, viu? Aí vem aqui o Alessandro Vieira, fingir indignação, né? Vender virtude. Os ministros Toffoli e Dom Pedro III tentam de todas as formas constranger e ameaçar a PF e a Receita, abuso de poder escancarado. Não conseguem explicar relações com investigados e transações milionárias, então partem para a intimidação. Ah, mas e aí, senador? Ah, você falou, você agora virou o quê? Twitteiro? Tá, e aí? Você, enquanto senador, só tem isso pra falar? Enquanto senador, você só tem isso pra falar? Lacrador. Lacradorzinho. Enfim. Aí vem o William Vac pra falar com todas as letras, né? Até a chamada já fala com todas as letras. Novo inquérito sigiloso do Supremo protege ministros. É mesmo, é? Acharam que ia parar no bolsonarismo. O ministro Alexandre de Moraes instaurou inquérito de ofício, isto é, não houve provocação para que isso acontecesse por parte da polícia ou da Procuradoria-Geral da República. E esse inquérito visa apurar na Receita Federal e no Conselho de Controle de Atividades Financeiras do COAF, visa apurar a possibilidade de vazamento de dados sigilosos. Dados sigilosos sobre o próprio Moraes e sobre o ministro Dias Toffoli e parentes de ambos os ministros. Esse tipo de inquérito sigiloso faz parte de um método. Em 2019, o Supremo abriu um inquérito também sigiloso, também de ofício, para apurar a divulgação de notícias consideradas falsas contra a própria instituição. Era Toffoli, o então presidente do Supremo. Moraes foi designado relator desse inquérito. Inquérito que tramita até hoje, não tem prazo para acabar. Na época, dizia-se que era necessário para defender o Supremo de uma campanha orquestrada. O inquérito agora aberto é para saber quem vazou para a imprensa a informação de que o escritório de advocacia da mulher de Moraes tinha um milionário contrato com o dono do Banco Master, liquidado por suspeita de fraude. E também quem vazou para a imprensa informações de transações contratuais de parentes de Toffoli em torno de investimentos num resort de luxo que era da família. Em outras palavras, sem ser provocado pela PGR ou pela polícia, o Supremo está agindo para proteger interesses pessoais de integrantes da corte. Pois não foi o vazamento em si, mas o conteúdo das informações, até aqui não desmentidas, que causou grande constrangimento e enorme perda de legitimidade para a própria instituição. É o que costuma acontecer quando indivíduos se acham donos das instituições. E eles não são os donos das instituições, não? Eu acho que nesse momento caberia talvez aos deputados de direita fazerem vários ofícios já pedindo a prisão preventiva de jornalistas, busca e apreensão. Tá na hora, né? Esse papo aí de... O precedente já foi aberto. Agora é na hora de botar o povo sofrer junto, né? E no pedido, assim, falar... Porque eu ainda bota assim, expresso no pedido. Estamos fazendo contra jornalistas que abertamente defenderam todos os métodos, bota assim, arbitrários contra o bolsonarismo por supostamente o Brasil estar diante de ações antidemocráticas. Eu acho que devia fazer isso. Sério mesmo, sem piada nenhuma. Acho que devia fazer, velho. Devia tocar o terror. Tá, mas é isso aí mesmo. Fazer aí contra essa turminha toda aí. Mete o Estadão no meio, mete a CNN também, mete o William Vac. Bota todo mundo pra entender... Para ver se conseguem entender que você não apoia a perseguição. Porque quando você apoia a perseguição não para. Ela continua crescendo até chegar em você e lhe queimar.
Parabéns a... Isso aqui, gente, o William Vac tá deixando claro, não é inédito. Está acontecendo de novo, no mesmo padrão, sem provocação da PGR, aberto de ofício, sigiloso, o inquérito para investigar. O inquérito das fake news, lá atrás, ele também começa indo para cima da Receita, também por vazamento de dados. A gente comentou sobre isso em dezembro. Tá até aqui fácil, ó. Só para vocês relembrarem, quem for atrás escrito na época até pelo Ivanildo. Deixa eu ver se eu botei aqui. É aqui mesmo. Não tá escrito esse tema no Atlas, né? Mas no mês de dezembro a gente falou sobre isso. Lá no Atlas, dentro do capítulo chamado Os Intocáveis, o último subtema se chama A Origem do Mal. Aí tá ali, ó. Moraes suspende investigações da Receita sobre 133 contribuintes. Foi em 2018. Suspeita de quebra de sigilo. Gilmar Mendes era investigado. Mulher de Toffoli mandou afastar 2 servidores. Aí comentava lá a história, o que aconteceu, né? Receita na investigação sobre patrimônio de uma e sua mulher. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa sem tirar nem pôr. Veja como a política é cíclica. Só que agora é um problema. Agora é um problema. Agora não é contra os bolsonaristas. Naquele momento ali também que começou, ainda tiveram críticas da imprensa. A imprensa só parou de criticar quando o inquérito das fake news, além de ir pra cima da Receita e tudo mais, foi pra cima do bolsonarismo. Aí tá ali o Estadão, ó. Órgãos que apuram fraude no Banco Master viram alvo de pressão e inquéritos do judiciário. Apuração técnica. Esbarra em reações políticas. Tudo é muito técnico. Toffoli aponta inércia da PF. Moraes investiga autoridades. E ministro do TCU tenta reverter ato de Banco Central. Aí o Estadão escolheu a dedo juristas para criticar o novo inquérito das fake news. Juristas veem causa própria e abuso de poder em inquérito de Dom Pedro III sobre vazamentos. Especialistas alertam que o uso do Supremo para investigar a exposição de dados de familiares sem pedido da PGR viola o devido processo legal e usurpa a competência da primeira instância. Aí tá ali, né? A decisão do Dom Pedro III de instaurar de ofício, isto é, sem provocação da Polícia Federal ou da PGR, o inquérito para apurar o suposto vazamento de dados sigilosos envolvendo outros ministros da corte e seus familiares, coloca o Supremo no centro de uma controvérsia jurídica e pode colidir com regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal. Eu não entendo de Código de Processo Penal, mas a minha única dúvida é o seguinte: ele abriu o inquérito, ele mesmo pode ser o relator ou ele pode sortear pro Toffoli? Eu acho que ele devia sortear pro Toffoli, só pra gente reverter os papéis, né? Na época Toffoli era o presidente, ele virou relator. Agora ele é presidente e Toffoli vai relatar. Pra cima deles. Criminalistas e juristas ouvidos pelo Estadão apontam que a iniciativa afronta princípios como o devido processo legal, juiz natural, vedação à atuação de ofício do julgador. O ato Dom Pedro III também levanta questionamentos sobre conflito de interesses e risco de produção de provas ilícitas, fatores que, segundo eles, agravam o desgaste da imagem do tribunal perante a sociedade. Essas críticas ganham peso adicional pelo fato da decisão e a investigação tramitarem sob sigilo, assim como o inquérito das fake news, o que impede o acesso público aos fundamentos legais utilizados pelo ministro para amparar a instauração do processo, assim como o inquérito das fake news, que até hoje segue sob sigilo. Os alvos seriam a Receita, o COAF, órgãos de Estado, cujos servidores não possuem prerrogativa de foro por função, assim como os alvos do inquérito das fake news. O jurista e desembargador do TJ de São Paulo, Walter Maierovich, avalia que a iniciativa de Dom Pedro III configura atuação em causa própria, o que compromete a legitimidade da apuração. A situação do Supremo vai de mal a pior. Para Maierovich, ainda que haja indícios de crime a serem investigados, a condução do caso deveria caber a órgãos isentos como o Ministério Público. Aspas. O ministro não pode investigar quando está envolvido direto ou indiretamente se há suspeita de crime. A notícia deve ser levada ao Ministério Público ou apresentada pela própria pessoa eventualmente prejudicada. Segundo ele, a atuação de ministros em casos que envolvem interesses pessoais ou familiares abala a legitimidade do Supremo e amplia a percepção de desgaste institucional. Aspas de novo. Os ministros passam uma péssima imagem para a sociedade quando atuam dessa forma. Veja em 2 dias. Primeiro escândalo da decisão do Toffoli, que comete heresia jurídica sempre. E agora Dom Pedro III.
Na avaliação de Mairovitch, o episódio pode caracterizar abuso de poder, a utilizar a função jurisdicional para fins alheios ao interesse público. E aí, fazer o quê? Abuso de poder acontece o quê? Tem alguma punição ou não, né? É só pedir, por favor, pro Supremo se autoconter, né? Amanhã vai sair um editorial. Vou fazer uma previsão. Porque não é previsão, né? É aquela coisa que sempre acontece. Amanhã vai ser um editorial no Estadão. A gente vai comentar em vídeo com certeza. Talvez se der tempo, né? Vai que a gente conversa aí mais direito, tá, Flávio? Falando que o Supremo precisa se conter, que o pior já passou, o período de exceção que o Brasil viveu com o bolsonarismo e que agora é hora das instituições corrigirem a rota, senão a imagem que elas têm frente à sociedade vai desmoronar. Que ainda há tempo para correção de rota. É o mesmo papo de sempre. Talvez eles relembrem, não, eu fui até o Faquinha, rapaz, prometeu um código de conduta, assim. É o código de conduta que vai impedir que tudo isso aconteça. Eu quero saber quando que, assim, realmente assim, vai entrar em crise total e vai acabar esse papo furado de autocontenção, e a imprensa vai começar a cobrar medidas concretas para resolver a situação. Aí eu vou ficar feliz, viu? Já no plano processual, o professor de Direito Penal da FGV, Tiago Botino, avalia que o caso não é de competência do Supremo, aspas. O juiz pode requisitar ou determinar a instauração de inquérito, tem essa previsão expressa no artigo 5º do Código de Processo Penal, mas ele determinar a abertura de inquérito significa que ele mandará uma informação para a polícia, dizendo que há indícios de um crime que deve ser investigado, mas esse crime não é da competência do Supremo. Esse é o inquérito que deveria ser instaurado se houver indícios da prática de crimes pela Polícia Federal. E ele vai tramitar na primeira instância. Faz o pedido, a PF vê se é plausível ou não, e vai para a primeira instância. Se a vítima é um ministro do Supremo, sua esposa ou qualquer pessoa, só tem foro por prerrogativa de função quando o autor exerce uma função pública. Além da discussão sobre a competência do Supremo, e aqui o autor não é a vítima, né? É o autor. O criminalista Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ISPM de São Paulo, avalia que a iniciativa de Moraes toca em um dos pontos mais sensíveis do funcionamento da Corte, ao colocar em xeque garantias centrais do processo penal. Oh, as garantias agora, gente. Durante o julgamento do Bolsonaro, ninguém aparecia, né? Para reclamar do processo penal. Agora tá todo mundo indignado. Para Crespo, a instauração do inquérito sem provocação da PGR viola princípios como o devido processo legal e o jus natural. Quando o inquérito trata de interesses diretos de integrantes da corte e pessoas próximas, especialmente quando a iniciativa parte do próprio julgador, a imparcialidade exigida do judiciário fica comprometida. Outra coisa, quando a imprensa ela sabe quem são os juristas, ela escolhe a dedo. Quando é um caso de Bolsonaro e eles querem perseguir Bolsonaro, eles vão atrás do Davi Tangerino, é um carequinha calvo, feio, que é advogado de Neymar e é petista, votou em Lula. Aquele... Não sei se é Botino o nome do cara, me faltou o nome dele agora. Tem assim, o cabelo assim meio pra trás. Não é o Marco Aurélio de Carvalho, mas é do Prerrogativas. Tá direto menos eventos e tá sempre na Globo News. Não é o cabelinho lambido de óculos que... Não, é o mais despojadão. De óculos, cabelo penteado pra trás. Ele tá sempre na Globo News e na CNN. É do Prerrogativas também, faz o evento pro PT. Quando a imprensa quer perseguir a direita, a imprensa vai atrás desses. Quando a imprensa quer ir atrás do judiciário, pode pegar. Eles sempre vão atrás desse Marcelo Crespo, sempre, principalmente o Estadão. Falam com o Mairovitch, por sabe, já são pessoas que vão reclamar. A imprensa escolhe a narrativa vencedora, a narrativa que vai crescer. Essas pessoas são escolhidas a dedo. Deve ter, sem brincadeira, uma lista com o nome de juristas. E assim, ó, quando você quiser criticar o Supremo, e tá lá o número e o WhatsApp, essas são as pessoas. Quando você quer perseguir o bolsonarismo, tem essa lista. Eu vou apostado. Pesquisa aí no Estadão. Matérias críticas ao Supremo e procure quantas eles não chamaram Marcelo Crespo. O Renato Vieira também, do IBCC CRIM. Aí tem aquele... O Roberto Leviano, que é Instituto Não Aceita Corrupção. Depende do caso também. Veja se não é... É escolhido a dedo. A perseguição poderia ser parada ainda em 2019. A imprensa escolheu o caminho do inferno. E por isso que o brasileiro está sofrendo hoje. Na avaliação do ex-presidente do IBCC, Renato Vieira, a decisão avança para um patamar de irregularidade jurídica e de possível desvio de finalidade. Para ele, a instauração do inquérito contraria o regimento interno do Supremo, que autoriza a atuação do presidente da Corte em defesa de interesses institucionais, mas não permite que o relator instaure investigação criminal sem provocação da PGR ou da PF. Aspas.
Se houver vazamento de dados sigilosos envolvendo parentes de ministros ou escritórios de advocacia, essas pessoas podem, como qualquer cidadão, buscar as medidas judiciais cabíveis ou, não parece legítimo, acionar a jurisdição penal do Supremo para proteger interesses pessoais ou familiares. Essa não é a primeira vez que o Supremo abre uma investigação. Aí a matéria termina relembrando que em 2019, ainda sob presidência do Toffoli, a corte instaurou o chamado inquérito das fake news. Menos mal tá relembrando. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. A Estadão publicou a matéria só para falar isso. Moraes e Toffoli repetem roteiro de inquérito das fake news em caso ligado ao Banco Master. O mesmo padrão. A coisa tá tão bacana, tá tão bonita, que a Globo News já tá, né? Ministros do Supremo, do TCU, recomendam a colegas toda a cautela na condução dos casos com explosivos. Tradução. Ô, irmão, maneira aí, véi! Putz grila, bicho. Vocês estão demais, viu? É tipo isso, né? Pô, a gente tá sofrendo por conta de vocês. Ai, ai, ai. Aí, falamos, né, que o PT tem motivos para estar preocupado com o Banco Master. A gente tá falando aí da mega reunião. Alerta. Banco Central de Galípolo aprovou operação para sócio de Vorcaro ligado ao PT. A gestão de Galípolo sabia de envolvimento de Augusto Lima com escândalo, mas avalizou venda do Banco Pleno. Mesmo sabendo de fraudes, eita! Banco Central autorizou a venda do Banco Voiter. Meu Deus! Banco Central liberou a operação do atual Banco Pleno para Augusto Lima, alvo da Polícia Federal. E aí, gente? O Banco Central, gente, não era um mocinho? Não foi isso que a imprensa te vendeu? Que o Banco Central é mocinho? Isso toma decisões técnicas? E por isso a gente tem que ficar, né, ao lado do Gabriel Galípolo, o menino do Lula? Não é assim? O PT da Faria Lima deu uma colher de chá pro PT da Bahia, né? Ao fechar os olhos para o Voiter. Galípolo, menino de ouro de Lula, olhou, né, para o outro lado. Quem é Augusto Lima? Talvez seja esse um dos motivos do Lula fazer a reunião ontem, chamar todo mundo. O nome que preocupa o Planalto no caso Master. E curiosamente isso aconteceu um dia antes dessas notícias do Galípolo, né? Mesmo sabendo da fraude, dando a mãozinha aí pro Augusto Lima. O empresário baiano Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga Lima, é hoje o nome que mais preocupa o Planalto no caso Master, apurou a CNN com pessoas próximas ao governo, e o Caio Junqueira, sim, tem muita fonte no PT. É sócio do Paquito, mas posteriormente solto. Ele vai depor na PF no final de janeiro e há especial atenção no governo federal sobre o que ele irá falar. O motivo apontado é que a relação dele com o petismo é muito anterior à de Vorcaro com o Centrão. Essa relação começou quando Jacques Wagner comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia em 2018, na gestão do Rui Costa. Augusto Lima venceu a licitação da EBAL, criou o Crédito Sexta, um cartão de crédito consignado com juros muito abaixo do mercado e direcionado principalmente a funcionários públicos. O experimento deu certo, o modelo de cartão foi exportado para outros estados, Vorcaro viu potencial de negócios, né, em 2020. Na sociedade do Banco Master, levando o Crédito Sexta, né, que virou um dos principais ativos do banco. Fontes que acompanham de perto a investigação afirmam que é Lima e não Vorcaro quem tem potencial de ligar o caso Master ao coração do governo Lula por esse histórico na Bahia. Ressaltou, contudo, que suas relações não são restritas a esse grupo. O Augusto Lima também seria próximo a Semineto, aí dizem que também seria próximo do João Roma, para ele na Bahia. E aí ainda vem falar o seguinte, né? Lima, aliás, é casado com Flávia Pérez, que era Flávia Arruda, ex-ministra de Bolsonaro, mas pelo menos colocou informação importante, que é o quê? Que deixou a política, né? E rompeu com o grupo de Bolsonaro, por quê? Após não ter tido apoio da família para se lançar ao Senado pelo Distrito Federal. Ou seja, não foi ministra só por questões de governabilidade, mas tem nenhuma parceria com a direita, né? Pode investigar tudo aí, e não deve, não teme. Saindo um pouquinho desse caso do Master, e eu deixei essa notícia pro final, porque você já vê, né, que o Galípolo é um cara muito técnico, né, quase que insuspeito, principalmente quando tem uma decisão, né, que favorece amigo de petistas. A gente comentou dias atrás sobre a confusão envolvendo o Trump e o Banco Central Americano, né, o Fed, botando aí, basicamente, o Ministério da Justiça deles pra cima do Powell, presidente o Galípolo americano. Aí o que aconteceu? Eu sei que assim, é aquela coisa, né? Se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. Se o Galípolo tá de um lado, eu tô do outro. Galípolo assina a carta com outros banqueiros centrais em defesa de Powell.
Estranho isso, né? Tem que raciocinar como isso se deu. Existe o que? Um grupo de WhatsApp dos presidentes de Banco Central? Não, vamos aqui conversar todo mundo junto. E como é que chega? Chegou um e-mail de quem? Essa iniciativa saiu da cabeça de alguém. Não é um negócio aleatório. E se eles foram falar com Galípolo, é porque quem teve essa ideia sabe que Galípolo come na mão, né, os donos do poder mundial, né? São os liberais da Farinha Lima, versão Wall Street, versão, sei lá, eu não sei fica lá, onde é que fica a Bolsa de Londres. Mas enfim, aí Renato diz, né? Carta coletiva de banqueiros centrais em defesa do Powell. Quando tecnocrata escreve manifesto, não é força, é medo. Galípolo expressa solidariedade total à chefe do Fed. Galípolo assinou a carta junto a 10 outros líderes de bancos centrais ao redor do mundo, incluindo Andrew Bailey, do Banco da Inglaterra, Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. No texto, eles destacaram a importância de haver independência na definição das taxas de juros, que é assim que a elite rentista global saqueia o povo. É assim que você é roubado, principalmente na taxa de juros. É assim que eles te roubam, que eles roubam o futuro do seu filho. É crucial preservar essa independência com pleno respeito ao Estado de Direito e à responsabilidade democrática. Sabe quem defende também essa tese? Os Rothschild. Mas a gente vai chegar lá. Bancos centrais enfrentam um ataque. Miriam Leitão com a mesma narrativa dos Rothschild. Não pode ser padrão. Parece uma temporada de ataques a bancos centrais, o Fed na mira de Trump e o BC às voltas com o desenrolar do caso do Banco Master. Renato diz, né? Quando os bancos centrais erram a mão na taxa de juros e destroem investimento, destroem crédito, destroem emprego, destroem produção, o vocabulário muda. Não é ataque. Não há ataque, não há culpa. A gente errou porque teve muita complexidade técnica. A gente errou e destruiu a economia por conta de um choque externo, por causa de um ciclo adverso, sabe? Sempre tem uma desculpa para destruir o país e enriquecer as elites. Aí veio o Estadão. Também com a narrativa dos Rothschild. A gente vai chegar nos Rothschild. Trump contra o Fed. Os ataques reiterados do Donald ao Fed configuram a mais grave ingerência política contra a independência de autoridade monetária de que se tem notícia em uma democracia consolidada. Trump está assistindo muito aos vídeos do Quinto Elemento, virou dugnista. Ao pressionar publicamente o Comitê Federal do Mercado Aberto por cortes artificiais de juros e permitir que seu próprio governo ameace o presidente do Fed, Jerome Powell, com um processo criminal desarrosado, Trump extrapola o terreno da crítica política e flerta abertamente com o sequestro da política monetária norte-americana. E você não se perguntou, né? Assim, o Powell diz que o Trump está indo para cima dele por causa dos juros. Mas a investigação se dá por uma reforma no Banco Central Americano, no Fed. Tu sabe quanto custou essa reforma? A gente vai chegar lá já. Paga com dinheiro do Estado. Não se trata, evidentemente, de condenar a crítica política em si, ainda quando feito pelo chefe do executivo, ela carrega inevitavelmente a carga de pressão indevida. No Brasil, Lula, no início do seu 3º mandato, protagonizou embates acima do tom contra o Roberto Campos Neto, indicado por seu adversário político. Não é notícia, contudo, que tais críticas tenham contaminado as decisões do Compom. Óbvio que não, porque era um teatro. Até porque o Galípolo votava junto com o Roberto Campos Neto. E esse teatro ficou ainda mais escancarado que quando o Roberto Campos Neto saiu, foi Galípolo que aumentou a taxa de juros e manteve ele com o copom do Lula. O Brasil viu a sua maior... Assim, o Brasil agora está experimentando a maior taxa de juros, sabe desde quando? Desde o governo Lula 1. Taxas de juros elevadíssimas são um padrão do PT. O PT critica só para vender um discurso para sua base. Mas beleza. Nem mesmo agora, com 7 de seus novos integrantes indicados por Lula, entre eles o Galípolo, houve qualquer afastamento da ortodoxia. Exatamente. Porque Lula é um palhaço, uma marionete, é um boneco de ventríloco. Ao contrário, a política monetária brasileira tem seguido parâmetros técnicos rigorosos. Toda vez que o Banco Central tem uma política monetária que no final do dia leva à destruição nacional e a destruição do futuro das crianças brasileiras, é algo técnico. Nos Estados Unidos, o que se observa é de outra natureza. A pressão exercida por Trump sobre os membros do
do comitê deles, do Copom deles, né, tal grau, que Powell sentiu-se compelido a divulgar um plano domingo, um comunicado oficial reafirmando a independência do comitê. Trump não se limitou a ataques verbais em redes sociais, o que já seria impróprio. O Departamento de Justiça passou a ameaçar Powell com um processo criminal relacionado à reforma da sede do Fed. Expediente semelhante foi contra Lisa Cook, acusada pela Agência Federal de Habitação de suposta fraude em um financiamento imobiliário. Em ambos os casos, repete-se o mesmo padrão. Trump mobiliza a poderosa máquina estatal para intimidar seus desafetos. Uma pergunta: eles são culpados? Por que o Estadão não fala se eles são culpados ou inocentes? A Lisa Cook é inocente? O Jeremy Powell é inocente também? Porque se eles forem culpados, não tem nenhum problema, né? Curioso. Não se entra no mérito se é um bandido. Tem que passar pano. Essa escalada autoritária... Autoritária por que autoritária? Você sabe se o cara não é bandido? Extrapola qualquer noção aceitável de crítica política. Trump parece decidido a submeter o Fed aos seus desígnios. Não por acaso, seu único indicado ao Copom, até agora, Stephen Miran, tem votado isoladamente nas últimas 3 reuniões por um corte de 0,5%, né, dos juros, em contraste com o restante do colegiado. Tudo indica que Miran cumpre a missão política previamente definida pela Casa Branca. Então, peraí, se o cara discorda da turma do Biden, ele tem uma missão. Ele não é técnico. Só é técnico se vota igual a turma do Biden. Banqueiros centrais existem para preservar o poder de compra da moeda. Balela. Existe para controlar a economia e garantir que os vagabundos dos liberais, banqueirinho safado, vagabundo, desgraçado, continuem roubando o povo dos países que eles moram. Por isso, as economias estáveis construíram uma arquitetura institucional que delega a política monetária a corpos técnicos independentes protegidos de pressões políticas. Não. Diversos países desenvolvidos do mundo não possuem bancos centrais independentes. Em julho de 2024, ou foi junho, fizemos um dossiê chamado Banco Central, que inclusive abordamos sobre como países desenvolvidos não possuem bancos centrais independentes. A gravidade das investidas de Trump contra o Fed ficou ainda mais evidente quando presidentes de bancos centrais de diversos países, incluindo o Brasil, divulgaram um manifesto público em apoio ao Powell. O gesto raro e eloquente revela que está em jogo não apenas uma disputa doméstica nos Estados Unidos, sim, mas um princípio fundamental da governança econômica global. Realmente, o que está em jogo é o sistema globalista que odeia os seres humanos, que está sendo colocado em xeque. Trump vem o governo americano deixando claro, o globalismo acabou. Acabou. E os globalistas estão malucos. Nada disso, contudo, parece importar para Trump, já na imposição de tarifas comerciais. Trump demonstrou que seus conhecimentos de economia são primitivos. Bom, a história americana mostra que sempre que os Estados Unidos partiram para o protecionismo, o Estado americano sempre se desenvolveu e muito. Trump conseguiu agora, né, o PIB 4,3%. Eu acho que ele está provando que o protecionismo dele está dando certo, viu? Não é nada não, viu? O ataque frontal ao Fed escancara o desprezo de Trump pelas instituições, em última instância pelo próprio Estado de Direito. Um presidente que não respeita nem sequer as instituições do seu próprio país dificilmente respeitará os limites da convivência internacional. Para Trump, impera a lei do mais forte, dentro e fora dos Estados Unidos. Aí veja. A frase de Powell. Eu irei continuar a fazer o trabalho que o Senado me confiou. Ok. Veja, o Fed não é verdadeiramente independente. Na verdade, é uma instituição capturada pelos bancos, mas pelo menos, em sua estrutura formal, recebe as suas metas do Senado. E no Brasil? Pois é, já ouviu alguma menção do Banco Central ao Congresso? Nada mais capturado e cínico que a tal independência do Banco Central. Só que falar aí disso é ataque. Da mesma maneira que o tal ataque às instituições ou à democracia. Eu tô lendo aqui a treta do Fed com o Trump só hoje, né? O Arthur descrevendo. A história tem muitos pontos engraçados. Por exemplo, os liberais e os bancos, eles gritam pela independência do Fed. Mas na hora de pagar uma reforma de 2,5 bilhões de dólares, o dinheiro sai do Estado. Estranho, né? Vocês acham que isso é pouco, gente? Uma reforma de um prédio custar 2,5 bilhões. Reforma de um prédio? 2,5 bilhões, rapaz, dá pra construir um prédio, né? Meu Deus do céu. Ah, Jeremy Powell. Aí, antes de entrar na crítica dos Rothschild, você tá vendo o comportamento do Galípolo junto com Augusto Lima. Mesmo sabendo, né, da confusão, autorizou. Augusto que é próximo do PT. Não me vê com esse pai da decisão técnica do Banco Central do Lula, né? Juntinho com toda a turma globalista. Aí, Banco Central independente, né? É o que eles falam do Brasil. Itaú conversa com Guilherme para substituir Mesquita, dizem fontes. Caso a contratação seja feita, Guilherme se juntaria ao Itaú após cumprir um período de quarentena de 6 meses. Um praxe depois que diretores deixam o
no Banco Central. Vocês entendem o que eu falo pra vocês? O cara tá trabalhando no Banco Central e tal, e já tá conversando, vai trabalhar no Itaú. E levar todo o conhecimento que ele adquiriu, né? Os contatinhos, o network. Vocês acham que tem como existir um Banco Central independente, sendo que quando acaba o mandato, se tu quiser ter um emprego como banqueiro, tu só vai ter um emprego se você fizer tudo que os banqueiros querem, né? Tu já pensou um Banco Central que desagrada o BTG, que desagrada o Itaú, que desagrada o Bradesco? Tu acha que esse Guilherme trabalha mais em algum lugar? Ah, nem de faxineiro. Nem de faxineiro em banco esse cara trabalha mais. Vira figura não grata, ele tem que ir embora do Brasil se ele quiser alguma coisa. Não existe Banco Central independente. O Banco Central foi sequestrado, mas há muitos anos. O pão é nosso. Após fraudes, injeção da Caixa do governo Lula, né? E a autorização do Banco Central, antigo banco de Silvio Santos, será incorporado limpo ao conglomerado do BTG. Dedé não perde uma, né? Aí, a autorização do Banco Central. Foi uma decisão técnica também, não foi? Olha o Banco Central independente. Olha o banco. Na teoria do Adam Smith, tudo é maravilhoso, né? Esse é o mundo real. Eu vivo no mundo real. Aí tu pode ver na teoria que tu quiser. O Arthur comenta falando o seguinte, né? Substitua BRB e Master. Pelo acordo firmado, aqui é a notícia. Ele só fala, não sei substituir, em vez de falar Caixa, Pan-Americano e BTG, substitui por BRB e Master. O que está na matéria do bastidor. Pelo acordo firmado entre a Caixa, Pan-Americano e o BTG, a Caixa se comprometeu a adquirir créditos do PAN em até 8 bilhões de reais e reforçar sua liquidez com depósitos interfinanceiros de até 2 bilhões de reais. As medidas foram consideradas essenciais para manter a instituição em funcionamento naquele momento. O membro do conselho de administração do Banco Pan, sabe quem é? Sérgio Cutolo. Sabe onde ele trabalhou antes? Ele era da Caixa Econômica, rapaz! Ele era da Caixa, foi pro Banco Pan, que agora foi absorvido pelo Dedé do BTG. Aí você tem esse que era do BTG, já tá pra ir pro Itaú. Olha aí os bancos centrais independentes. Não existe isso. Aí eu tava passando ontem e eu vi que não é de hoje. Do dia 14. Óbvio que os Rothschild tinham que chorar. Não é só o Fed. A política paira sobre os bancos centrais em todos os lugares. Segura os Rothschild que eles estão putos. Ali a matéria original, né? The Economist, em inglês. Tá ali a tradução. Enfim, né? O que é que os Rothschild estão chorando? A ideia de que os bancos centrais devem desfrutar de alguma independência é tão antiga quanto o próprio conceito de banco central. Conversa mole. Quero que ele esteja suficientemente nas mãos do governo, mas não demais. Refletiu Napoleão Bonaparte em 1806 sobre o recém-criado Banco da França. Não, mas não tá falando independência. Ele quer estar na mão do governo. Só não muito, mas ele quer. Tem de dizer isso ao Trump. Passou o último ano pressionando o Fed para reduzir as taxas de juros. A campanha se intensificou em 11 de janeiro, quando Powell afirmou que o Departamento de Justiça havia intimado o Banco Central. Powell disse que agora está sob ameaça de acusação criminal relacionada a longa disputa sobre o custo da reforma da saída do Banco Central. E não fala de quanto foi a reforma, né? Nem se ele é bandido. As ações do Trump representam o ataque mais flagrante à independência dos bancos centrais em décadas. Em parte porque o Fed é o banco central mais importante. Mas não é apenas nos Estados Unidos que os políticos estão interferindo na política monetária. Em todo o mundo. Um acordo vigente há décadas que, no geral, trouxe inflação mais baixa e maior estabilidade econômica, não pode, né, ser considerado garantido. Sim, foi isso daí mesmo que aconteceu, com a estabilidade econômica. O mundo viveu uma crise inflacionária nos anos 80 porque o globalista Paul Volcker, que era presidente do Fed, do dia para onde ele subiu a taxa de juros para 20%. E foi uma movimentação política. A gente também já fez dossiê sobre isso. Muito fácil só chegar e falar... O Brasil viveu crise por causa do Cruzeiro, por causa do Cruzeiro novo. Cara, não foi só isso não, irmão. Sem analisar a taxa de juros de 20% do Fed, você não entende nada. Mas essa história ninguém vai contar, porque se você contar essa história, bagunça a narrativa mainstream. A versão moderna da independência dos bancos centrais surgiu após a Segunda Guerra, realmente, né? É quando nasce a democracia liberal, a ortodoxia econômica, é dali. Aí o Trump tá falando, cara, não dá mais, né? E acho que o Orbán sintetiza bem. Estamos de volta na Era das Nações. A Era das Nações é o mundo pré-Primeira Guerra. Existiam nações independentes, soberanas. Não tinha esse papinho. Esses blocos todos, principalmente a União Europeia, que é o melhor dos exemplos,
os primeiros passos, né, de você realmente conseguir montar um governo global. Você vai tendo conglomerados, tirando o poder decisório dos países, levando tudo para uma instância superior de pessoas que não são eleitas pelo povo. Vários burocratas não eleitos. O melhor dos exemplos é a própria ONU. O movimento ganhou força na década de 80, né, de dependência do Banco Central. Ou seja, nem sempre exigiu. E pesquisas teóricas e empíricas fundamentavam a necessidade de dependência. Sabe quem vendeu essa narrativa na época? Foi o Armínio Fraga. Eu não lembro se esse do Armínio Fraga está na época do dossiê do Banco Central. Deixa eu olhar aqui se está na época do dossiê, o texto do Armínio Fraga. Foi o Armínio Fraga e o cara do Itaú, ambos defendendo Itaú, a independência do Banco Central. Deixa eu ver aqui primeiro. Júlio. Amigos Rothschild de Sistema. Não, acho que esse não. Deixa eu ver aqui o de junho. Bacen. Eu acho que tá aqui, viu? Não sei se vai estar aqui, na verdade, esse texto da independência do Banco Central. Vai estar falando sobre isso daqui e tudo mais. Aqui eu tô falando do Paul Volcker, né? A França culpa os Estados Unidos pela crise mundial. Não foi do nada que essa coisa apareceu. Aí Paul Volcker. FMI planejou a bancarrota do Brasil, México, Argentina e Chile. Né? Há histórias que não querem contar. Aí falando de Jeffrey Sachs. Aí lembrando Lula, que defendeu. Acho que não vai estar aqui, não. Onde eu posso ter comentado sobre isso, Kim? Deixa eu ver. Putz. Não vou saber onde é que tá isso, não. Amanhã eu tento procurar isso daí e comentar com vocês. Não tá nesse dossiê. Eu acho que não foi. Acho que eu comentei sobre isso mais ou menos quando. Eu comentei. Foi isso e foi o Itaú. Ambos falando dessa papai de independência do Banco Central. Eu vou pesquisar. Acho que se eu botar Itaú, tenho quase certeza que entrou em algum dossiê histórico. Porque fui eu que escrevi e foi notícia antiga. O outro mês foi do Walter Link. Enfim, fazer igual eu falei do Ruizão do outro dia. Mas ali já tem o do Paul Volcker, já vale a pena olhar. Dá uma olhada lá. Enfim, né? O argumento é que os políticos são tentados por políticas monetárias contraproducentes na busca por alto nível de emprego, dívidas inflacionadas e vitórias eleitorais. Tá bom? E esse grande triunfo dos bancos centrais agora está ameaçado. Muitos governos de países ricos se endividaram tanto e se acostumaram tanto a operar com déficits que o impacto da política monetária e seus orçamentos se tornou enorme. Se eles reduzirem a dependência dos bancos centrais, esta terá dificuldade para sobreviver nos mercados emergentes, onde não está tão arraigada. O Trump não é o único populista no poder com opiniões fortes sobre a política monetária. Takaichi Sanai, primeira-ministra do Japão, desde outubro, já havia criticado os aumentos das taxas de juros como estúpidos. Os mercados de títulos reagiram fortemente à sua nomeação. Apesar da independência formal do Banco do Japão, a forma como o governo conduz a política monetária é importante. Você vê um padrão, né? Todo político de direita que defende a soberania nacional é atacado pela Faria Lima, do país deles, né? É com Trump, é com a primeira-ministra do Japão, é com Flávio Bolsonaro. Mas você, conservador nos costumes e liberal na economia, ainda talvez esteja preso na narrativa do liberalismo que você curte. Liberte-se. Faça igual a Sakura Card Captors. É isso que ela falava, né? Pegava lá o porretinho. Liberte-se. Que era isso que ela falava, né? Nunca assisti muito Sakura, não. Chá de menina. Em outros lugares, os populistas monetários não estão no poder, mas aguardam nos bastidores. Aí, quem que tá aguardando no bastidor para ir pra cima do Banco Central? A Grã-Bretanha, tanto o partido populista de direita, Reform UK, que lidera as pesquisas, quanto o partido verde, partido de esquerda, se opõe à alta taxa de juros proposta pelo governo. A direita no mundo todo está contra a independência do Banco Central, as políticas rentistas e os juros altos. Só no Brasil, bicho, que fica a gente como Tarcísio com aquele discurso idiota. Ai, o Brasil paga juros de 15% por causa da política do Lula, o governo gastador, o Lula nos faz ter uma política de juros altos. Pelo amor de Deus, gente. Conversa mole. Conversa mole. Conversa mole, sabe? Sabe onde é que teve muito gasto? Na pandemia. O juros no Brasil estava baixo. Aí sabe por que o pessoal aumentou? Nem vou entrar. O pessoal fica, não, porque agora vai ter muito dinheiro circulando, aí os países vão sofrer uma inflação pós-pandemia, muito dinheiro circulando e tudo mais, já vamos aumentar a taxa de juros desde já. Aí veio aquele aumento absurdo lá do Campos Neto, que começou a subir os juros. Subiu, aí ficava a narrativa da imprensa, né? Não, o governo brasileiro subiu os juros antes de todo mundo, por isso que a inflação está controlada.
Aí fala lá, né, os problemas do juros que pode ter no Reino Unido, e diz que isso talvez não fosse um problema se o Banco Central do Reino Unido mantivesse sua independência. No entanto, a direita do Reino Unido afirma que tudo deve ser passível de debate quando se trata do Banco Central, incluindo a supervisão governamental das decisões sobre as taxas de juros. Porque a direita brasileira tem que ser a única que come na mão dos globalistas. Nos países em desenvolvimento, o principal caso de retrocesso é a Indonésia. Em países sem reformas como Gana, Turquia, Nigéria, os banqueiros centrais enfrentam processos judiciais ou outros problemas legais nos últimos anos. O fato de Powell se encontrar em uma situação semelhante demonstra o quão caótica a situação se tornou nos Estados Unidos. O país está sendo liberto dessas forças. O Sr. Trump em breve nomeará um substituto para o Powell, cujo mandato como presidente termina em maio. Um dos favoritos é Kevin Hassett. Ele possui sólida experiência em economia, mas ele é fiel a Trump. Ele não é técnico porque ele é fiel a Trump. Mesmo que o Trump escolha um verdadeiro tecnocrata, a perspectiva de represálias pessoais como as sofridas pelo Powell deve causar arrepios os formuladores de política monetária. Então, se o Trump colocar o Hassett, que tem sólida experiência em economia, e ele falar, olha, a taxa de juros está muito alta, eu vou baixar, pronto. Ele não está sendo técnico, ele não é mais técnico, ele tá com arrepio, ele tá com medo do Trump. Aí, veja só, a Haddad ontem cobriu o Brasil. Dívida pública sobe por causa dos juros, não do déficit fiscal. O déficit fiscal brasileiro é pequeno. O déficit primário, qual o problema? É o déficit nominal. Só que os indicados para o Banco Central são do Lula, 7 de 9. Os indicados do Lula no Banco Central dizem que os juros está alto porque eles têm que perseguir a meta de inflação. A meta de inflação, quem define é Haddad, Simone Tebet e Galípolo. O governo tem 2 votos. Qual é o nome do conselho? Esse agora é o nome do conselho. Mas enfim, são eles que definem. O Lula podia falar para o Haddad, Simone Tebet, bota aí 4,5%. Muita gente acha que 4,5% para o Brasil, um país de desenvolvimento, estaria muito ok. E tem uma banda de 1,5% para cima e para baixo. Mas não. Aí, essa postagem do Haddad de ontem, essa postagem aqui, ó, só que em números. Falando do déficit brasileiro. Antes, o Brasil estava com déficit no primário de 1,5%. Aí, quando você colocava os juros da dívida, o déficit total, que é o que realmente importa, estava em menos 4%. A relação dívida-PIB, ela não vai abaixar enquanto você não tiver um déficit, um superávit nominal, né? Se não tiver um superávit nominal, irmão, não vai para lugar nenhum. Você teve um primário, tá? A sua empresa faturou 10 mil reais, gastou 8 mil de conta, funcionário, imposto, sobrou 2 mil. Mas você tem um empréstimo para pagar de 5 mil. Não dá para pagar o empréstimo. No dia que o Brasil tiver superávit nominal, aí tá bacana. Aí a gente sai de um cenário, né? Déficit de 1,5, nominal 4. Liberal. Ai, o risco fiscal, sobe o prêmio. Meteu o juro em 15%. Segundo o levantamento do Banco Central, cada 1% que aumenta de juros aumenta o impacto no ano em 50 bilhões do que se paga em juros. 50 bilhões a cada 1%. Estava em 10, saiu para 15. São 250 bilhões por ano. O governo Lula meteu imposto na Shopee, no AliExpress, para faturar 8 bilhões. Os 5% são 250. Será que não era melhor tirar o imposto do povo? Porque 8 comprado com 250, baixa 1% na taxa de juros, bota em 14 e deixa o povo comprar sem imposto. Dá até desconto, pô. Dá até desconto agora no AliExpress. Você deixa de ganhar 8, mas você vai economizar 50, só baixa 1%. Aí agora, o governo conseguiu um déficit primário de menos 0,3 e o déficit nominal tem 8. Aí vem o liberal. Aí o fiscal piorou, vamos botar mais juros. Sim, gênio. Piorou porque você subiu os juros para 15%, seu desgraçado. Aí o meu amigo Donald Trump mandou na lata do Constantino ontem que ele é um propagandista chinês. Porque o meu amigo Trump, ele não fala se você suporta free trade, você é pró-China. Ele fala assim, ó, se você é anti-tarifas, you are pro-China. Pro-China! De que lado vocês vão ficar, velho? Vocês vão ficar do lado de Elias Jabor? Elias Jabor e Constantino estão do mesmo lado. Eu tô do lado do Trump. Eu tô contra o Galípolo, eu tô contra o Powell, eu tô contra o Supremo. Não dá pra estar com o pé nas duas canoas. Não me vem com esse liberalismo clássico do Adam Smith que não cola. Aí, o Tatuno Toco, inclusive, relembrou uma postagem dele. 12 de junho de 2024. Por que o Trump tá falando que se você é um liberal, você está a favor da China?
Nós fizemos um dossiê histórico nesse final de semana, onde Roberto Simonsen, em 1935... Se você não assistiu, assista, que vai fazer muito sentido com o que eu vou falar agora. O Roberto Simonsen, ele faz uma retrospectiva histórica, não apenas no Brasil, de 1500 a 1935, passando pelos diversos ciclos econômicos brasileiros, falando de quando o Brasil implementou algumas medidas de proteção da indústria nacional e como isso ajudou o Brasil a ter alguma indústria, que inclusive Olavo de Carvalho reconhece que se não fosse as ideias do Roberto Simonsen, inclusive Olavo cita um economista romeno, que quem traduziu o livro dele para o português foi o Roberto Simonsen. Olavo fala que foram essas ideias que criaram a base da indústria brasileira, o pouco que a gente ainda tem. Enfim, e aí o Roberto Simonsen passa não só pela história do Brasil, como a história de países, mostrando que França, Inglaterra, Estados Unidos, todos esses países também utilizaram proteções para proteger a economia nacional, a economia de seus países, para gerar emprego no seu país e ajudar a sua população. E quando não aconteceu isso, foi porque esses países estavam liderando a corrida tecnológica. Então, se você consegue produzir os melhores produtos pelos melhores preços, de forma que ninguém no mercado consegue competir com você, você vai lutar para não ter imposto. Porque você quer vender o seu produto. Só que se você vender só o seu produto, as indústrias nacionais vão quebrar. E aí são milhões de empregos, porque a maior parte dos empregos, principalmente os empregos que pagam bons salários, normalmente estão associados às indústrias. Aí o Tatu no Toco, e aí você vai entender porque o Trump falou do Prochina, ele coloca ali, ó. Ele relembra uma postagem dele de 12 de junho de 2024, um ano e meio atrás. Num futuro muito próximo, os Estados Unidos vão estar defendendo o protecionismo e a China livre mercado, porque hoje a China consegue produzir em alta escala e em baixo custo. Só existe uma coisa que permanece sempre igual. Quem sobe, chuta a escada. Eu subi, eu tô no topo, a água que está a escada, pra eu ficar sozinho aqui no topo. Fui surpreendida com o design dos carros elétricos que encheram o Salão de Pequim, maior evento do setor automotivo em 2024. Tem um montão de marcas domésticas da China. A competição é enorme, mas o sucesso vem disso e da abertura e inovação. Protecionismo não protege nada. O que é que Trump está protegendo? Principalmente o mercado de carros nos Estados Unidos. Quando vocês vão se libertar das amarras que sabotam o Brasil desde que o Brasil, sei lá, já era império já. Os Rothschild, se você não viu os nossos dossiês históricos também sobre o Rothschild, não chegou aqui agora. O empréstimo que o Brasil, o primeiro empréstimo que começa a criar a dívida brasileira, que é para ficar independente de Portugal, o dinheiro foi emprestado com os Rothschild. Até quando o Brasil vai seguir? Assim, a direita brasileira vai ser a única do mundo que é marionete do globalismo? Porque não estuda nada, porque não, se você não concorda com os liberais, você é comunista, você é duguinista, você é caçambista, você é isso, você é aquilo outro. Arthur traz aqui uma postagem do Mubadala. Fundo Soberano de Abu Dhabi. É um país que está comprando o Brasil. Abu Dhabi está comprando o Brasil, em linhas gerais. O Mubadala ainda comprou 50% da rede de academias Bluefit por 464 milhões, hoje com 184 unidades. Já no agro, o fundo virou acionista de referência da Ativus, ex-Odebrecht, investe em biometano e etanol de milho. A Odebrecht era ruim, pelo menos era brasileira. Agora aí você tem o Mubadala. Aí o Arthur comenta o seguinte, e ali tem vários braços do Mubadala no Brasil. Eles já estão na infraestrutura, eles já estão no agronegócio, eles estão nos serviços financeiros, eles estão em educação, eles estão no fitness, eles estão no varejo de alimentação, estão em evento de mídia. O Mubadala apresenta orgulhosamente a empresa que eu criei, que é a ATG, que é essa daqui, ó. É o serviço financeiro. Para alterar o Arthur criou para alterar a estrutura do sistema financeiro brasileiro e se libertar desse liberalismo oligopolista que vivemos. O Arthur foi o cara que bateu verdadeiramente de frente com a Bolsa de Valores brasileira, a B3. O Arthur lutou para quebrar o monopólio, quebrou. É a chamada Nova Bolsa. Aí o Arthur descobriu como funciona a perseguição estatal no Brasil. Aí a turma da direita trata Arthur como bandido, como safado, como vagabundo, e todos os ismos, porque o processo do Arthur em algum momento teve uma decisão do Gilmar Mendes. Então assim, não pode, que isso, que aquilo outro. Não é bandido, mas ninguém sabe explicar. Aí eles acusam, não, porque o Arthur desviou o fundo de pensão. Aí o Arthur fala, cara, se eu desviei fundo de pensão e minha empresa era tão ruim, tão fraudulenta, porque ela tem até hoje funcionando e o Mubadala comprou.
se minha empresa era tão ruim, porque o Congresso americano recomendou comprar, né, investir na minha empresa. O Arthur já apresentou a carta do Congresso americano, falou, pô, tua empresa é boa, de 2016. Mas não. Aí, hoje, a ideia era essa, pra você não ficar restrito, né? Se você quiser entrar, captar dinheiro no mercado, você só pode se você seguir os critérios da B3. E a B3, a Bolsa de Valores Brasileiras, vem com todos aqueles critérios, SG, que isso, aquilo outro, que você tem que ter um membro de minorias no conselho de sua empresa, pipipi, popopô. Você quer seguir essas regras para ter acesso a dinheiro? Investidores? Você quer, cara, eu só quero que minha empresa dê dinheiro, velho, só quero que minha empresa dê lucro. Vamos tentar criar outro caminho, mas enfim. Curiosamente, e não tão orgulhosamente assim, vários ativos deles foram comprados por crises políticas. Diversas crises políticas geraram problemas, empresas quebraram e o Mubadala foi lá e comprou. Crises políticas reais ou criadas, né? Enfim, né? Que acabaram beneficiando outros países. Foi bom? Uma história que incomoda tanto o Partido dos Procuradores. Não sei o porquê, né? Eles gostam da verdade, será? E pra encerrar o vídeo, que eu sei que tá longo, 3 coisinhas em sequência. Otto Lobo, CVM. Ele já era presidente da CVM. Ele já era interino. Desde que Joãozinho, que o irmão é funcionáriozinho do BTG. Não qualquer funcionário, né? Era sócio. Renunciou. Aí o Otto Lobo assumiu desde julho. Ele vai ser sabatinado pelo Senado. E quem que ele vai procurar? A Faria Lima. É o Senado que sabatina a Faria Lima. Aí. É como assim? Aí a CVM... que o Otto Lobo quer presidir, executivo da Fictor, que anunciou proposta pelo Master, faz campanha por vaga na CVM. A mesma do Otto Lobo. Deve ser por isso que ele foi procurar apoio na Faria Lima, né? O grupo ligado ao Paquito fazendo beijamão e lobby no banco do Dedé por uma vaga na CVM. Estendam logo a lona na Faria Lima e assumam o circo, porque a plateia já tem. E pra piorar, pra você ver o absurdo, o Fictor, que ia comprar o Master, a Fictor, que tentou comprar o Master, está com problema de liquidez. Tá com problema de liquidez e quer indicar gente no CVM. Aí você pode escolher. Você pode viver no mundo real, que são essas pessoas, porque a política é feita de seres humanos. Por isso que eu apoio o Bolsonaro e por isso que eu não apoio ideias. Né? Ideias são muito lindas, mas não tem quem as execute, não vai pra lugar nenhum. Ou você pode focar nas pessoas, no mundo real, ou você pode viver no liberalismo do Adam Smith. Aplaudindo aí os Rothschild, aplaudindo a Faria Lima, sabe? Aplaudindo quem tá jogando contra a direita brasileira, quem financia o regime. Quem financia o regime não é jeito de falar. Quem paga pelos eventos internacionais? Quem paga os grandes contratos de advocacia? Quem compra resorts de luxo? Gente, não é jeito de falar. Não é jeito de falar assim. Reflita sobre o país que você vive. Toda a direita global tá errada. Só a direita brasileira que tá certa. Toda a direita tá errada. Só a direita brasileira que tá certa. Tá bom. Beleza. Eu vou ficar com a direita global, né? Eu vou ficar do lado errado. Vou mandar lá no Telegram o vídeo da Globo. Pai, teve outra notícia aqui agora dessa da Fictor. Tô olhando aqui pro lado. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu ver o que é. Vendo aqui que me mandaram no WhatsApp. Pra terminar com chave de ouro, rapaz. Olha isso, não é possível não, viu, vai. É muita espertinho, viu. Pera aí. Olha. Pra terminar com chave de ouro. Receba, olha. A régua ética da Faria Lima não é fixa. Ela sobe e desce conforme o negócio do dia. Como se cogita indicar pra CVM alguém ligado à Fictor depois de tudo que vê à tona? Executivo da Fictor e 2 outros nomes são cotados pra vaga na CVM. O grupo financeiro tentou comprar o Master um dia antes da liquidação do banco. Ai. Macacos me mordam. Terminar de gravar aqui e falar, Renato, usei o teu tweet em vídeo. Tu nem imaginava que o tweet que tu fez acabou entrando no dossiê de hoje. É brincadeira isso. O que é que eu ia falar? Tá os vídeos que é mandado no Telegram, né? É o do William Vac, o do Carlos e a turma da Globo News. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa o nome no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. A loja disponível é de novembro. Vejo vocês amanhã, fiquem com aquele grande beijo e abraço. Pensem que direita vocês querem construir nesse país e vejo vocês amanhã. Falou, galera. Fui!